hoje nós queremos entrar na área de que os homens e as mulheres poderosas são aquelas mulheres que persistem em oração. Não são apenas as pessoas que oram, não são apenas as pessoas que dizem palavras para Deus, mas são pessoas que têm uma disciplina de oração. Elas se organizam, são disciplinadas. Vida de oração significa uma vida disciplinada de comunhão com Deus. E nós queremos fazer uma conexão do que nós conversamos domingo passado, para que você entenda bem que nós estamos caminhando, nós estamos progredindo neste assunto, para que você fixe bem essa vontade que Deus tem para a sua vida de ser um homem, de ser uma mulher poderosa. A Bíblia fala de homens e mulheres que foram exemplos de pessoas sustentadas e protegidas pelo poder de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos isso. Homens e mulheres sustentadas pelo poder de Deus, sustentados pelo amor de Deus, protegidos por Deus. Homens e mulheres protegidos por Deus. E que estes homens, que estas mulheres, foram exemplo de como viver. Perceba bem isso. Essas pessoas foram exemplo de como viver em uma sociedade que nada tem a ver com Deus. Uma sociedade que não quer nada com Deus. Uma sociedade que quer distância de Deus, que se afasta cada vez mais dos princípios de Deus. Gosta de Deus, gosta das canções gospel, gostam dos hinos, gostam até mesmo dos cultos, se animam com os movimentos espirituais, mas não querem se comprometer com Deus, preferem viver uma vida ao seu prazer, à sua vontade, de acordo com os seus conceitos. Então, esses homens poderosos, que persistiam na sua vida de oração, eram pessoas que viviam numa sociedade como a nossa, distante de Deus. Como nós cantamos, distante de ti eu não consigo viver. Reconhecemos isto, mas a sociedade persiste em querer viver distante de Deus. A Bíblia fala sobre homens e mulheres que estavam comprometidos com a palavra. Homens e mulheres poderosos são pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Não são comprometidas pelo conhecimento. Eu não sou contra, você deve estudar a Bíblia, você deve fazer cursos. Existem cursos de teologia muito bons, existem outros que nada ensinam, mas existem cursos muito bons. Mas não é simplesmente o conhecer teológico. Homens e mulheres poderosos se comprometem. Veja, conhecem, mas se comprometem com aquilo que aprendeu, proporcionando em sua vida uma vida de intimidade, que é a vida de oração. Eu sempre gosto, nas mensagens que nós pregamos e ensinamos, de ir lá no início da Bíblia, porque nós temos que ver que os propósitos de Deus não começaram na cruz do Calvário, não começaram com os apóstolos, não começaram com os profetas, não estão começando com homens que se levantam hoje em nome de Deus dizendo que vão transformar todas as coisas. Os propósitos de Deus começam na criação. E quando nós falamos de homens e mulheres poderosos, nós vamos no primeiro capítulo da Bíblia e nós vamos perceber que Deus criou o homem para que fosse poderoso sobre a terra. Veja, a criação de Deus. Deus criou todas as coisas em 5 dias. No 6º dia, Deus criou o homem. E este homem foi criado para ser poderoso, para ter poder. A vida de oração faz parte da vida dos homens poderosos,
faz parte da vida das mulheres poderosas. E este homem, Adão e Eva, homem e mulher no Éden, essas pessoas, elas viviam em intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que sempre ao cair da tarde, Deus descia para conversar com eles. A oração é a intimidade. Deus descia para estar junto com eles. Então, desde o início, Deus cria homens e mulher para serem poderosos. Deus cria este homem e esta mulher para ter intimidade, para que eles tenham uma vida de oração. Eles recebiam conhecimento de Deus para que vivessem aqueles princípios. Mas aí eu chego para você e digo, como chegar a uma vida de oração? O que significa uma vida de oração? Quero voltar para que você entenda bem em Gênesis capítulo 1. E eu quero ler um texto para que você veja que isso não está saindo da cabeça de um homem, não é uma ideologia, é um princípio bíblico. Gênesis capítulo 1 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Veja, façamos o homem foi criado por Deus. É uma das coisas que cristãos precisam crer. O homem foi criado por Deus. Não surgimos de um processo evolutivo. Muitas coisas aconteceram por causa dos nossos hábitos, mas o homem foi criado por Deus. E criando o homem e a mulher, Deus chega e diz, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Porque homens poderosos, mulheres poderosos, recebem a bênção de Deus. Não significa eu sair daqui e dizer que eu sou poderoso. Não significa eu sair daqui e dizer que eu sou abençoado. Para que eu faça isso, Deus tem que me abençoar. As bênçãos provêm de Deus. Homem e mulher foram criados e Deus os abençoou. E abençoando a Adão e Eva, Deus disse, frutificai e multiplicai, e enchei a terra. Não significa somente Adão e Eva tenham filhos. Significa Adão e Eva encham a terra com pessoas que tenham a minha imagem, a minha semelhança, o meu caráter. Encha a terra com pessoas que sabem dos princípios, que obedecem aos meus princípios. E Deus continua dizendo, e sujeitai-a, isso é, a terra esteja sujeita ao homem. E disse mais uma vez, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, que se move sobre toda a terra. E o texto seguindo, você vai perceber que Deus dá toda erva, semente sobre a face da terra, toda árvore, todo fruto, para o mantimento, porque é o Deus que sustenta. Não significa, eu me sustento pelo meu próprio trabalho, não. Deus criou todas as coisas para que pelo nosso trabalho nós tenhamos o nosso sustento. E diz a respeito dos animais, todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os répteis em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E termina dizendo, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então veja, homens e mulheres poderosos são pessoas aos olhos de Deus num projeto muito bom. Deus olha para esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que vive segundo esses princípios, segundo esses propósitos. Deus se alegra,
porque foi para isto que Deus criou o homem. Muito bem, na semana passada, nós vimos algumas coisas a respeito de pessoas poderosas, e hoje nós vamos falar a respeito da vida de intimidade e de oração, mas eu quero que, assim como no domingo, você vá progredindo, você vai entendendo como que as coisas acontecem. Um dos problemas de muitos cristãos é que eles querem pular algumas fases do seu crescimento espiritual. As pessoas se encontram com Cristo e entram num processo de amadurecimento. Você já imaginou se um dia seu filho nascesse, um bebezinho, e começa, daqui a pouco faz 1 ano, e no dia seguinte você chega, entra no seu quarto e vê um adolescente de 12 anos, grandão, pulando todas as fases do seu crescimento? Isso é impossível, isso não pode, isso é uma aberração. E na vida com Deus, no nosso crescimento com Deus, nós não podemos pular fases. Por isso que nós vemos pessoas que às vezes recebem cargos, e eu digo de uma maneira bem clara, quantas pessoas foram ordenadas a ser um diácono, a ser um presbítero, a ser um ministro na igreja, a ser um pastor, e pularam fases da sua vida, do seu amadurecimento. E essas funções se tornaram fardos, se tornaram pesos, e os torna infrutíferos. E esse não é o desejo de Deus. Deus quer que você esteja dentro do processo de crescimento que Ele tem para a sua vida. Pessoas poderosas, voltando à semana passada, pessoas poderosas são aquelas que têm a mente renovada. Não existe outro começo. Ninguém se torna poderoso em Cristo sem começar pelo processo de renovação da sua mente. Eu sei que você que já é cristão, você vai se lembrar que a primeira vez que você ouviu falar de Cristo, o que você fez? Você viu que alguns pensamentos na sua vida estavam equivocados. E o que você fez? Renovou. Jogou esses equivocados fora e permitiu que os pensamentos de Deus entrassem na sua vida. E é assim que começa. É isso que é entregar-se para Cristo. Não é simplesmente como de costume, no final de uma mensagem se levanta a mão e vai à frente, recebe uma oração e as pessoas já dizem, está tudo resolvido na vida. Não, ali é o início. Não adianta ir à frente se a palavra não entrar na mente e não produzir uma transformação. Pessoas poderosas permitem que a renovação de sua mente produzam transformação em sua vida. As pessoas poderosas estão sendo transformadas a cada dia. E por isso essas pessoas poderosas compreendem e vivem conforme a vontade de Deus. O desejo dos poderosos em Deus é viver a vontade dele. Certa vez Jesus conversava com uma mulher samaritana e pediu-lhe água. Enquanto isso, seus discípulos foram buscar comida no centro da cidade. E quando eles voltaram, eles perceberam que Jesus já tinha bebido a água. E eles perguntaram a respeito da refeição que Jesus tinha feito. E Jesus foi bem claro: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se eu e você desejamos ser pessoas poderosas, a nossa comida, o que me torna poderoso é fazer a vontade de Deus. Quando você passa na rua, você vê homens e mulheres musculosos, fortes. Você vê homens e mulheres até mesmo poderosos, porque se alimentaram de alguma coisa, de suplementos alimentares, em outras áreas se alimentaram de corrupção, de ilegalidades, e isso os fizeram poderosos. Nós estamos falando do poderoso em Cristo. E para que eu seja um homem, você seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente poderoso, o seu alimento deve ser fazer a vontade de Deus. E Paulo diz que a vontade de Deus é boa,
A vontade de Deus não é uma comida ruim. Pode ser às vezes um pouco amarga. Pode ser às vezes não aquilo que você gosta tanto. Mas a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. Contém tudo que é necessário para que eu cresça, para que eu amadureça. E a vontade de Deus é agradável. Dentro do contexto de uma refeição, terminando a refeição, eu me sinto satisfeito. Eu me sinto feliz. Eu me sinto de uma maneira agradável. E nós vimos que o apóstolo Paulo, falando isso está em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3, nós aprendemos 4 palavras que mostram o crescimento e a formação de pessoas poderosas. Talvez você diga, pastor, mas eu já ouvi, mas eu quero que você ouça de novo. Porque do contrário, você poderá estar pulando algumas fases na sua vida. E você pulando algumas fases na sua vida, o que vai acontecer é que você vai se enfraquecer a cada dia. Então, veja, a primeira palavra que nós vimos era a respeito do pecado. Pecado. Ter a compreensão divina do que vem a ser pecado. Ter a compreensão divina do que vem a ser pecado. Eu sei que nos dias de hoje, pecado tem um conceito humano. Muitas coisas para um é pecado, para outro não é pecado. Muitas pessoas, para elas fazer alguma coisa é pecado. Outras logo arrumam um versículo para justificar as suas atitudes. E nós vemos que, às vezes, pelos costumes das igrejas, pelos costumes das religiões, a palavra pecado se tem uma definição muito humana. Mas pecado é tudo aquilo que não é compatível com a vontade de Deus. É isso que é pecado. Pecado é tudo aquilo que não é compatível com a vontade de Deus. O pecado domina a vida do homem. Pessoas poderosas não são dominadas. Veja que em Gênesis Deus disse: dominai, sujeitai a terra. Pessoas poderosas não são escravas, são livres. Pessoas poderosas vivem na presença de Deus. Então, veja, se pecado não é compatível com a vontade de Deus, o oposto desse pecado é eu fazer a vontade de Deus, que me alimenta a cada dia e me fortalece. Segundo, nós vimos a respeito de salvação, salvação como sendo a mudança de posição de vida, um novo posicionamento. A palavra de Deus nos diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Veja, mudança de posição. Ele me pegou aonde eu era dominado pelo pecado, Ele me retirou e me trouxe para o reino da sua luz. Quando nós falamos somos salvos, vivemos na terra, estamos vivendo em meio às pessoas, estamos neste mundo, mas em termos de governo sobre a nossa vida, o governo modificou. Não existe mais o governo do mundo sobre mim, o governo do mundo sobre você. Hoje, eu e você, nós estamos vivendo debaixo do governo de Deus. Antes, vivíamos no reino das trevas, agora vivemos no reino da luz. Viver no reino da luz implica em reconhecimento de que suas atitudes não eram conforme a vontade de Deus. E agora eu passo a fazer o que Deus quer. Isto significa viver no reino da luz. Viver conforme os princípios de Deus. Quando eu entro no reino da luz, eu começo a ver que a minha vida estava equivocada, que a minha vida precisava ser transformada. Então, eu começo a me arrepender. A mensagem do arrependimento. Eu me arrependo quando eu não posso
fazer parte de uma igreja, eu não posso dizer que sou do reino de Deus, que vivo no reino da luz, sem que haja um arrependimento daquilo que eu fiz no reino das trevas. Existem pessoas que hoje se dizem cristãs, mas se alegram nos prazeres que tiveram no passado. Tudo que estava no passado e que foi desagradável a Deus tem que promover dentro de nós uma tristeza e nos levar a um arrependimento, para que nós confessemos os nossos pecados e passemos a viver livres do domínio do pecado, pelo perdão que Jesus Cristo nos dá. Livres do pecado, passamos a viver para Deus. Tenho uma consciência renovada, minha vida começa a ser transformada. Tenho um conceito divino do que é pecado, eu começo a entender o que é salvação, sou transportado para o reino da luz, e aí começa um processo que nós chamamos de santificação. É o progresso, é o desenvolvimento da minha e da sua salvação. É o nosso caminhar com Deus. Quando uma criança nasce, ali naquela criança, e vamos muito mais antes desse período, quando um espermatozoide se junta com o óvulo ali, se faz aquele zigoto, naquela célula chamada zigoto, ali já estão todas as características da criança, do ser que vai estar nascendo. Mas o que tem que esperar? Que vai se multiplicando, que vai crescendo, vai nascer e depois vai aprendendo, vai desenvolvendo e vai se formando uma pessoa adulta. Quando nós relacionamos isso à vida espiritual, isto significa o desenvolvimento da nossa salvação. Jesus foi claro para Nicodemos: o que mais importa é nascer de novo. E Nicodemos era um homem que era mestre da lei. Na época de Jesus, vivia nas sinagogas, e ele não entendia. Ele disse: como que pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, o novo nascimento, ali você já tem tudo aquilo que é para que você desenvolva e progrida, cresça e amadureça no reino de Deus. E isso significa o caminhar com Deus. Paulo, escrevendo à sua igreja na Galácia, ele diz de maneira clara e adverte os membros de sua igreja: andem no Espírito, andem com Deus, andem debaixo do Espírito de Deus, e vocês jamais vão satisfazer o desejo da sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque quem está escrito, o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Nós somos santificados a cada dia, aperfeiçoados a cada dia. Quantas vezes no nosso dia a dia nós pecamos, nós falhamos, e o Espírito Santo nos entristece, o Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo nos mostra os erros, ele nos confronta. Lendo a palavra de Deus, nós começamos a descobrir que existem coisas que eu preciso mudar na minha vida. E o que acontece? Eu me arrependo de estar fora da vontade de Deus e tomo a decisão de não praticar mais as atitudes que eu praticava. Tomo a decisão de não ser a mesma pessoa, porque eu estou sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. E a quarta palavra, veja, primeiro, mente renovada, vida transformada. Por quê? Porque eu compreendi o que é pecado, conforme os princípios de Deus. Fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. E agora eu estou andando no Espírito, sendo santificado todos os dias, crescendo, amadurecendo. Para quê? Para que eu reconheça e creia e me sujeite a cada dia, cada vez mais que eu conheço a Cristo, cada vez mais que eu conheço a Deus, eu tenho que reconhecê-lo como Deus e me sujeitar à soberania de Deus.
Deus é soberano. E isso, reconhecer e crer na soberania de Deus, faz parte da vida de homens e mulheres poderosos. Por quê? Todos nós vivemos momentos difíceis. Todos nós vivemos problemas complicados na vida. Às vezes você vê grandes pastores renomados falando e você tem a impressão que a vida dessas pessoas, eu não digo só deles, talvez você olhe para mim e diga: a vida desse homem é uma família perfeita, uma vida profissional perfeita, uma vida financeira perfeita, um relacionamento com Deus perfeito, um homem perfeito. Você está extremamente enganado. Todos somos iguais, estamos sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos fracassos, vivemos debaixo do mesmo sol e debaixo da mesma chuva. Vivemos nesta sociedade. A palavra de Deus diz: o sol nasce e brilha para justos e injustos. A chuva cai para justos e injustos. Não existem os super-heróis da fé. Existem homens poderosos, mulheres poderosos, porque Deus habita em suas vidas. E isso não é privilégio para um pastor, para um bispo, para um apóstolo. Isto é o privilégio para aqueles que têm Cristo no seu coração. Por isso que em nossa igreja, aqui em Niterói, nós procuramos não manipular a sua vida. Ensinamos a palavra. A diferença entre a minha pessoa e você é simplesmente a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de pastorear. E você tem o compromisso com Deus de ser pastoreado. Mas nós somos iguais. Nós temos que prestar contas. Eu tenho que prestar contas a Deus do que eu estou te ensinando. E você tem que prestar contas a Deus do que você foi ensinado e você está praticando. Então, as nossas vidas são iguais. As responsabilidades que são diferentes. Pessoas poderosas são aquelas que reconhecem que Deus é soberano. Pessoas poderosas sabem que em todas as situações, sejam boas ou ruins, Deus está no controle. E nós temos ensinado na nossa escola de vida de excelência, na nossa EVE, a fé que nos foi dada, inclusive quinta-feira, 20 horas, nós teremos a nossa aula online, mas estaremos ministrando a nossa aula. Nós temos aprendido que essa fé na soberania de Deus é o mais alto nível de fé. Imagina quantas pessoas que nós temos orado e têm sido curadas. Muitas. Mas sou sincero para você. Quantas pessoas nós oramos e essas pessoas partiram para a eternidade. Eu sempre não, mas já dei várias vezes um testemunho aqui de um amigo meu, e isso é em torno de 1988, um homem que chegou à igreja, sua esposa era cristã, e ele chegou à igreja, começou a frequentar os cultos, e ele fumava muito, e ele saía de dentro da igreja para fumar na esquina, e depois voltava para o culto. E eu guardo esse exemplo, porque são exemplos bons que os pastores deixam para nós lidarmos com pessoas assim. E esse homem ficou assim durante muito tempo, até que um dia ele se entregou para Cristo. Até que um dia ele foi batizado e depois largou o cigarro. Gente, que coisa é essa? Foi batizado e fumava? Não fique horrorizado, porque tem muita gente que está se batizando e mente, fofoca e faz tantas outras coisas que ninguém sabe. E pastor Eloir de Freitas, que já está na eternidade, o batizou. E dias ou meses depois, ele parou de fumar. Passou o tempo, ele foi ordenado ao ministério diaconal. Servia na igreja como diácono. Depois de um tempo, nós liderávamos a juventude da igreja. E já nessa época, já era pastor Sebastião. E começou a igreja de Maricá. Se alguém de Maricá nos ouve, foi assim que começou a igreja.
Pastor Antônio, com sua esposa, indo todos os dias para Maricá. Algumas vezes nós entrávamos nas nossas combis e um grupo de jovens para fazer os cultos com ele. E se hoje existe uma igreja grande, como nós durante esta semana falávamos a respeito de Zacarias, não fique contente pelo grande e não despreze os começos pequenos. E começou pequeno, com muito sacrifício. Me lembro que um culto jovem foi num bairro que eu não sei se existe mais em Maricá, bairro do Flamengo. Já deve ter acabado, porque o Flamengo está acabando, né? Mas fomos lá, na casa de uma família, e começou-se uma igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse homem, servindo a Deus como pastor, um dia descobriu que tinha câncer na vesícula. E toda a igreja, todos oravam para que ele fosse curado. E eu sou testemunha de que muitas vezes ele orou por pessoas e pessoas foram curadas. E por que não curá-lo? Por isso que eu estou dizendo que é fácil crer que Jesus cura. E um dia, terminando o nosso culto aqui na igreja de Niterói, eu fui vê-lo no hospital e ele vomitava muita dor, mas não deixou de ter o sorriso nos seus lábios. Não deixou de cantar louvores. Na última noite que eu estive com ele, ele era agradecido a Deus. Sabia que não ia ser curado, mas cria na soberania de Deus. Isto é um homem poderoso. Não precisamos ir somente no Antigo Testamento. Porque tem pessoas hoje que, porque não estão sendo curadas, reclamam de Deus, murmuram de Deus. Por que Deus? Tem outras que vão para as superstições mundanas, procuram outros deuses mesmos, para que uma resposta venha à sua vida. Se Jesus não te curou, se os problemas não foram resolvidos, saiba que Ele está te dando força para que você suporte. E o que você tem que crer é que Deus é soberano. E essa é o maior nível de fé que um cristão tem. Nós vamos à igreja e cantamos rompendo em fé, levantamos as nossas mãos, declaramos isso, declaramos aquilo, mas no momento de dor, no momento em que aqueles discípulos, que os apóstolos estavam sendo crucificados de cabeça para baixo, cortados ao meio, decapitados, açoitados, ali eles não reclamavam de Deus, eles criam que Deus estava no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Nessa situação que nós estamos vivendo, é muito fácil dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Ontem nós pedimos oração por um pastor da Igreja Batista. Deus está no controle de todas as coisas, mas nem todas as coisas vão acontecer da maneira que nós queremos. Mas o principal é eu crer que Deus é soberano. E quando eu creio, eu desfruto de uma maneira muito mais ampla do que Deus quer da minha vida. A soberania de Deus é o fato que Deus é a autoridade suprema e todas as coisas estão sob o seu controle. Você está vendo aí, né, pelo WhatsApp, as mensagens, as ideias, as ideologias que a China que fez, que a China vai governar, que a China é isso, que os Estados Unidos é aquilo, que no Brasil, que não sei o que lá. Existe aí um mundo de desinformação. Não importa se a China, Estados Unidos, União Soviética, Brasil ou qualquer outro país se achar tão poderoso, construir tantas coisas, entenda, eu como cristão, você que crê em Cristo, nós temos que crer que Deus é soberano e nada está fugindo do controle de Deus. E se coisas acontecem, primeiro, é porque Deus permite. E segundo, que a palavra de Deus precisa ser cumprida. Então, meu irmão, não fique desesperado, não fique morrendo de medo, não fique criando pânico e aterrorizando outras pessoas. Creia
que Deus é soberano e que a vontade dele vai ser cumprida, sendo países, presidentes, querendo ou não, a vontade de Deus será cumprida. Não importa a sua origem ou a sua base teológica, algo que é certo, se você não reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, você pode ser um bom teólogo, você pode ser um bom pastor, você pode ter um bom conhecedor da Bíblia, mas está muito longe de viver uma vida agradável a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela que está ativa, firmada, independentemente das situações da vida. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e você que está em casa, diga amém. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, e eu e você temos que dizer amém. Eu creio nisto. Nada acontece sem a permissão dele. Quantas vezes você já falou aos seus filhos, amigos, o que deveria ser feito, o correto, mas mesmo assim não fizeram? Existe uma narrativa, uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos. Aquele filho que chega para o seu pai e diz: dá-me a minha parte, que eu vou embora desta casa. E aquele pai permitiu, vontade permitiva, era o desejo daquele pai que o filho fosse embora, mesmo sabendo que ele poderia estar sofrendo, era o desejo daquele pai. Não, mas o homem decidiu, o rapaz decidiu, e aquele pai permitiu. Porém, o mais importante dentro dessa narrativa é que, por mais que o homem queira afastar-se de Deus, Deus é soberano. Deus não é um tirano. Veja, eu creio que Deus é soberano, não é um tirano. Da mesma forma que aquele pai não trancou as portas, botou o seu filho de castigo e botou cadeados e disse: você não vai sair daqui de jeito nenhum. Não, você quer a sua parte, quer ir embora, toma a sua parte, vai. Mas esse Senhor que é soberano e que estava ali representado na parábola por aquele pai, permitiu que o seu filho fosse, e um dia esse filho caiu em si, percebeu a sua miserabilidade e decidiu voltar. Aí veja, olha o que é a soberania de Deus e não a tirania. O tirano mandaria o filho voltar, mas a soberania de Deus é repleta de amor. Deus é transbordante de amor. E o que fez foi esperá-lo de braços abertos. E quando aquele filho chega, ele abraça, põe um anel no seu dedo, roupas novas, faz uma festa e recebe como um filho, não como um servo, não como um empregado. O que isso nos mostra? Que Deus é soberano, mas as decisões humanas são significativas. Deus está no controle de todas as coisas. O mundo vive seus momentos, seus acertos, seus equívocos, passa pelos seus sofrimentos, guerras e tantas outras coisas. Deus continua sendo soberano. Mas perceba que tudo isso, tudo, tem sido consequência das decisões que os homens têm tomado. Deus não criou uma fábrica de robôs. Não somos marionete em suas mãos. Deus é soberano, soberano. Deus é soberano e o homem tem a sua responsabilidade de tomar a sua decisão. Quando nós lemos Gênesis 1, o propósito de Deus era que dominassem, sujeitassem a terra, multiplicassem, frutificassem, enchessem a terra. Mas quando desobedeceram, Deus não saiu tentando: não faça isso, não faça aquilo. Não, Deus já tinha dito: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, é seu direito comer ou não comer, dar ouvido à voz de Deus ou dar ouvido à voz do diabo. Senão Deus seria um Deus de brincadeira, que faz propósitos para que o homem seja manipulado. Deus é santo, verdadeiro e justo.
E como nós cantamos, apesar de toda a sua glória, de toda a sua soberania, primeiro, Ele te dá o direito de tomar decisões. E segundo, se você decidiu errado, Ele está com os braços abertos para te receber. Por fim, Deus está no controle completo de todas as coisas. Embora Ele possa optar por deixar certas coisas acontecerem de acordo com as leis naturais, existem coisas que as leis naturais fazem com que aconteça. Outras Ele permite. Nossos pensamentos são influenciados ou conformados por muitas coisas diferentes deste mundo. O mundo tem a facilidade de se acostumar aos problemas e o mundo tem a facilidade de se acostumar aos pecados. Estamos vivendo uma situação muito especial. Por um lado, salvar as pessoas da doença. Por outro lado, salvar a economia. Uns dizem, primeiro a economia. Outros dizem, primeiro as pessoas. Uns dizem, sem pessoas não salvamos a economia. E outros dizem, deixa perder as pessoas para a economia seja salva. Um mar de desencontros. Mas esses dias poderiam ser mais tranquilos. Primeiro, se nós tivéssemos governos, não atuais apenas, mas anteriores, que tivessem se preocupado com saúde e educação, se tivéssemos estrutura para as tragédias. As pessoas não pensam nas contingências, nas coisas que podem acontecer. É claro que talvez não precisássemos de 30 mil respiradores, precisaríamos de menos, mas nós estaríamos mais equipados. Ser sábio não é correr atrás de uma solução, é entender o tempo e se preparar para os questionamentos e provações da vida. E o que nós queremos, e o que Deus quer, é que homens poderosos, que creem na soberania de Deus, que creem que Deus está no controle, estejam preparados com a sabedoria divina para os questionamentos da vida. Quando Deus deu um sonho a Faraó, certa vez, muito tempo atrás, antes mesmo do povo hebreu entrar no Egito, Deus deu um sonho a Faraó sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E os seus magos, seus sacerdotes, não conseguiam interpretar esse sonho. E nesta época existia um rapaz que tinha sido vendido quando jovem pelos seus irmãos, por inveja, por ciúme, que caiu na casa de um outro egípcio e que foi traído pela mulher dele, que tentou seduzi-lo, ele fugiu e que por causa disto ele caiu numa cadeia. E ele ajudou pessoas dentro da cadeia, mas ele continuou lá, até que um dia, um dos que foram libertos por causa dele, chega e diz, olha, lá na cadeia tem um hebreu que tem a capacidade de interpretações. E o que fez Faraó? Chamou José. E José pediu a sabedoria divina. Interpretou o sonho, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 anos de abundância, 7 anos de fome. E o que aconteceu? E imediatamente José foi colocado em uma posição de destaque. Poderosos são sábios. Veja, não são inteligentes, poderosos não são espertos, poderosos não são pessoas manipuladoras. Poderosos são sábios e são colocados em posição estratégica. E José foi colocado numa posição estratégica, entendendo o propósito divino, armazenou tudo que produziram nos 7 anos de vacas gordas. E o Egito teve o suficiente para eles e para os povos que estavam ao seu redor. Por que eu conto isso para você? Porque ser poderoso implica em reconhecer a soberania de Deus. E reconhecer a soberania de Deus é ouvir a voz de Deus e submetê-la. Muita gente está querendo ouvir a voz de Deus,
querendo ouvir a voz de Deus, mas na realidade não quer se submeter à vontade de Deus. Quando a gente volta em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz: seja honesto em sua avaliação de si mesmo, medindo-se pela fé que Deus nos deu. Pessoas poderosas são pessoas transformadas pela renovação da sua mente, santificadas, reconhecendo que Deus é soberano, entendem o que Deus lhes fala e agem com sabedoria que procede de Deus. E aqui está uma característica de uma mente transformada: humildade. É você não pensar que é melhor do que realmente você é e do que os outros são. Humildade não é botar uma roupa ruim, andar de sandália de dedo. Não, isso não é humildade. Humildade é eu ter um conceito da minha vida de que eu não sou tão bom quanto penso, e muito menos melhor do que os outros. Paulo fala a respeito dos frutos do Espírito, quando nós andamos no Espírito no processo de santificação, e ele fala de mansidão, amor, fala da benevolência, e fala de uma coisa muito interessante, porque a Bíblia condena a maledicência, falar mal dos outros. As pessoas gostam de falar mal dos outros. E uma das coisas que o Espírito Santo produz na minha vida, pela soberania, por esse reconhecimento, por ouvir a voz de Deus e ser transformado, é uma palavra que é meio difícil, a benedicência, que é ter a capacidade de falar coisas boas dos outros. O sábio, ele consegue descobrir na pior pessoa alguma coisa boa. E se eu quero que ele seja transformado, é por ali que começará o processo de transformação. Então, seja honesto, avalie-se a si mesmo. Uma vez eu dava aula no Instituto Haggai e o tema era integridade. Inclusive foi uma das provas, foi uma aula prova que eu tive que fazer para participar dos seminários do Haggai. E o assunto era sobre integridade. E nós estávamos falava a respeito de um aparelho que quase todos nós temos em nossas casas, principalmente nesta época, que é um termômetro. Nessa época você tem que ter um termômetro na sua casa. Não é para ficar verificando sua temperatura de hora em hora, ter essa paranoia, mas para que, se algum sintoma aparecer, você verificar se a febre, né? Porque termômetro serve para verificar a sua temperatura, avaliar como está o metabolismo do seu corpo, como que você está. E nós começamos a falar a respeito de um aparelhinho que nós temos que criar na nossa casa, na nossa vida ministerial, seja a posição que você ocupe, que é o integrômetro, que vai avaliar a capacidade de medir a nossa integridade, não baseada em pessoas. Porque se eu chegar hoje, avaliar a minha vida e pegar um político corrupto, um bandido, um marginal, eu vou achar que eu sou íntegro. Não é uma avaliação relativa, mas eu tenho que ter como parâmetro a soberania de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus. Eu tenho que dizer, esse integrômetro vai fazer com que eu meça a minha integridade não em relação às pessoas, mas em relação àquilo que Deus quer que eu seja. Por quê? Porque eu não sou melhor do que os outros. E a minha preocupação não é ser melhor do que os outros. A minha preocupação é ser poderoso, mas ser aquilo que Deus está querendo para a minha vida.
Esse é um desafio para mim, é um desafio para você, é um desafio para a igreja, é um desafio para todos, não importa se você é presbítero, diácono, pastor, se você é um bispo, grande bispo, se você é um apóstolo, ou sei lá, profeta, evangelista e tantos títulos que as pessoas dão hoje. Coloca um integrômetro debaixo do seu braço, mas não para em relação às pessoas, para ver como é a sua vida em relação ao que Deus está querendo. E veja o que está dizendo, se diz de acordo com aquilo que Deus quer. Nós precisamos, meus irmãos, ser como discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus vivem como poderosos, transformados pela fé, baseado em um relacionamento real e profundo com Deus, que tem uma compreensão correta do Evangelho, que é o poder para libertar e transformar as pessoas. Eu não sou o poder. Você não é o poder. O poder humano é incapaz de transformar uma pessoa da escravidão, do pecado, para viver conforme a vontade de Deus. Mas nós somos instrumentos do poder de Deus, recipientes do poder de Deus. E Deus nos torna poderosos não pelas minhas habilidades, mas pelo seu poder que habita em mim, para que pessoas sejam transformadas. A palavra de Deus não está nos dizendo: você é pecador, horrível, não tem jeito. Muito pelo contrário, você tem valor para Deus. É valioso para Cristo. Tanto que o preço da sua libertação e da minha libertação é um preço que ninguém pode pagar. Pode-se juntar todas as riquezas de todos os países da terra, não conseguem pagar o preço da minha salvação, da sua salvação. Porque foi o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Filho do homem, que viveu na terra sem pecado e foi morto por mim e por você, derramou seu sangue por mim e por você. Homens e mulheres poderosas, é isso que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de pessoas famosas que vivem tweetando, que vivem postando, que vivem falando isso, que vivem criando estilos de vida. O mundo não precisa disso. O mundo está precisando de homens poderosos, mulheres poderosas, pessoas transformadas, sabendo que vivem debaixo da soberania de Deus, agindo com sabedoria na sua vida. Poderosos porque foram salvos, progredirem a cada dia, porque estão desenvolvendo a sua salvação. Soberano sobre todas as coisas da minha vida, da sua vida. E eu quero terminar como terminei domingo passado à noite, dizendo: Deus deu tudo por você. O mundo, Satanás, não lhe dá nada. E o que lhe dá de prazer te cobra muito caro. Para Deus você é valioso. Para Cristo você é valioso. Deu a vida por você. Agora, qual o valor que você dá para Deus? Qual o valor que você dá para Deus? Deixe-me encorajá-lo a permitir, estamos encerrando, mas deixe-me encorajá-lo a permitir que Deus mude e transforme a sua mente, para que você possa ser uma pessoa poderosa e viver sua vida como um sacrifício santo para Ele. Entendemos essa parte. Mas homens e mulheres que oram são poderosos. Homens e mulheres que perseveram na oração são poderosos. Não que tenha conhecimento, não que tenha carisma, não que saiba falar bem, não que tenha dinheiro. Homens e mulheres que oram. Mas como orar a Deus? Veja, nós perguntamos agora qual o valor que você dá a Deus. Como orar a Deus se você não dá um valor que é devido a Deus? Eu ontem, quando estava terminando essa reflexão, eu fiquei pensando, por que pessoas não oram? Por que as reuniões de oração não são tão cheias como os festivais gospel, como os cultos de louvor, quando se convida convidados para pregar, para cantar? Por quê?
Sabe por quê? Porque as pessoas não dão o correto valor a Deus. Quando eu dou o valor correto a um amigo, eu gosto de conversar com ele, de estar com ele. Quando eu dou o valor correto a Deus, eu gosto de orar. Homens e poderosos são pessoas que perseveram. Não são orações esporádicas, mas perseveram. Eu digo para você que as nossas semanas de oração são cansativas para mim. Nessa semana teve dia que eu cheguei em casa às 19h15 e às 20 horas nós estávamos fazendo culto. Depois de um dia de trabalho muito cansativo e estressante. E quando terminou eu falei assim, eu não disse assim, ufa, acabou. Eu fiquei, como é gostoso, e como foi gostoso passar tempo com a nossa igreja orando. Sabe por quê? Porque é isso que nos dá fortaleza. Para nós continuarmos à noite às 19 horas, vamos estar mais uma vez. Eu quero encerrar lendo Provérbios 24, versículo 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. O forte não se mostra fraco. Quando alguém se diz forte e se mostra fraco, é porque a sua força é pequena. A sua autoavaliação foi desonesta. Se achava forte, mas na realidade fraco. Nos dias de angústia mostramos que nossa força, que está em Cristo Jesus, é maior que todos os meus problemas. Porque a minha vida de oração, eu tenho intimidade com Deus, me aproxima de Deus, e Deus ouve a minha oração. O salmista diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração e me tens ouvido. Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, no Teu nome, ao nosso Pai, que é soberano sobre toda a terra, mas que com todo este poder e esta soberania se inclina para nós. Senhor Jesus Cristo, eu te peço por cada um dos meus amigos e irmãos que estão em suas casas nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, que a Tua palavra penetre nos seus corações, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em suas mentes, renová-las e produzir vida transformada, começarem a caminhar contigo, reconhecendo que Tu és soberano sobre toda a terra, que suas atitudes serão diferentes, suas atitudes mudarão, suas palavras mudarão, haverá um compromisso contigo. Senhor Jesus, que cada um que está agora neste momento, ouvindo, orando, saiba dar o valor que Tu tens, Senhor. Porque nós não éramos nada, não somos nada, e Tu nos dá um alto valor. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que seja com cada um do meu irmão, com esta família que está unida, cultuando a Ti, que seja abençoada pela Tua presença, que a Tua graça e o Teu amor seja manifesto sobre todos eles. Amém e amém.